Greetings world. We are anonymous. Saudações mundo, nós somos Anonymous. Quando você tem um governo que opera sem limites, que proclame o direito de prender, torturar e matar qualquer um, em qualquer lugar, sem mandados, sem julgamento, sem processo devido. Quando você tem um governo que militariza a polícia e concede às forças armadas o poder de operar com impunidade dentro de suas próprias fronteiras e além. Um governo que vê você, o povo, como inimigo, e o trata como tal. Quando você tem um governo que mente para você, leva você a guerras de agressão, derrubando país após país, matando incontáveis civis inocentes e enviando seus filhos e filhas. Quando você tem um governo que opera sem limites, que proclame o direito de prender, torturar e matar qualquer um, em qualquer lugar, sem mandados, sem julgamento, sem processo devido. Quando você tem um governo que militariza a polícia e concede às forças armadas o poder de operar com impunidade dentro de suas próprias fronteiras e além. Um governo que vê você, o povo, como inimigo, e o trata como tal. Quando você tem um governo que mente para você, leva você a guerras de agressão, derrubando país após país, matando incontáveis civis inocentes, e enviando seus filhos e filhas e seus pais e seus irmãos para casa em caixões com bandeiras, ou desfigurados e quebrados em mente e corpo. Suas vidas destruídas em guerras que servem apenas para encher os bolsos de um cartel não eleito de banqueiros e corporações. Quando você tem tudo isso bem na sua frente, tão evidente, tão claro, você não deveria estar convencido de que ambas as partes neste show de marionetes políticos são de propriedade operadas pelos mesmos interesses. E você não deveria ter que esteja convencido de que essa popularidade corporativa superestimada contesta que alguns chamam de eleições são distrações que não alcançarão nada. E com isso entendido, você não deveria estar convencido de que o sistema em que você está vivendo deve ser interrompido. Estas são obviamente conclusões para aqueles que têm prestado atenção, por isso não vamos tentar convencê-lo aqui. Este vídeo foca apenas em como parar esse sistema. Pense nisso como um manual de instruções para uma revolução. Existem aqueles que serão surpreendidos quando você começar a usar a palavra revolução. A revolução, o ato de revoltar-se e derrubar a atual estrutura de poder, é uma medida extrema, que deve ser tratada com extrema cautela e, na maioria dos casos, deve ser evitada. As revoluções são perigosas em todos os sentidos da palavra, e é difícil, se não impossível, prever seu resultado, mas há momentos em que permitir que aqueles que estão no controle permaneçam no controle é ainda mais perigoso. Agora a pergunta que você precisa se fazer é esta: estamos nesse momento ainda? O atual sistema pode ser reformado? As revoluções começam com um não e terminam com um sim. As revoluções começam quando você diz não para aqueles que afirmam ter poder sobre você, e as revoluções terminam quando você aceita um novo status quo, um novo normal, seja esse novo normal uma melhoria ou não. As causas da revolução são numerosas na forma, mas há uma raiz comum, e isso é descontentamento. Descontentamento é a emoção que se constrói e constrói sob a superfície. É uma tempestade que fermenta na mente das pessoas, apenas esperando para ser liberada. O problema é que é muito mais fácil desencadear essa tempestade do que fazer com que as pessoas concordem quanto ao que deve acontecer a seguir. Não é fácil levar as pessoas a ver o que fazer quando o sistema atual cai. Então, isso geralmente é adiado ou evitado completamente. Isso é um erro grave. Sem objetivos claros, o caos geralmente se instala logo após a queda do velho regime. E então, no vácuo de poder que é criado, um tirano sobe para trazer ordem. Como resultado, os sistemas que seguem as revoluções são frequentemente tão totalitários ou mais totalitários do que aqueles que substituem. Portanto, deve ser abundantemente óbvio que o descontentamento não é uma força motriz suficiente para uma revolução, isto é, se o seu objetivo é, na verdade, deixar um mundo melhor para seus filhos e netos. Para que uma reviravolta tenha resultados positivos, ela deve ser conduzida por uma visão clara e realista. Uma visão que leva em conta o mundo e os humanos da maneira como eles realmente são agora, não do jeito que gostaríamos que fossem ou esperassem que pudessem ser, e deve diferenciar entre o que pode e não pode ser mudado no curto prazo. Não há nada mais perigoso que homens armados com sonhos utópicos. Então, vamos ser realistas,
Devemos. Nós as pessoas estão divididas. Nós nos dividimos em classe e subclasses, liberais e conservadores, libertários, anarquistas, socialistas, anarcossocialistas, minarquistas, capitalistas de livre mercado baseados no Estado, anarcocapitalistas, defensores da economia baseada em recursos e muito mais. Não há absolutamente nenhuma chance de que qualquer um de vocês vá convencer todos os outros de que o seu caminho é o caminho certo, a menos que um de vocês se levante ao poder político na briga e reforce suas crenças pelo cano de uma arma. É assim que geralmente acontece ao longo da história, e é isso que devemos evitar repetir. Um movimento só é bem-sucedido se começar com uma ideia que seja forte o suficiente para enraizar-se na mente da população e inspire e motive as pessoas a difundi-lo. É possível que pessoas diversas e divididas formem uma coalizão em tempos de grande necessidade e se unificam em torno de uma ideia, mas isso só funciona se essa ideia atender aos 3 requisitos a seguir. 1. Deve articular um interesse comum claro e definido que permita ao povo trabalhar em conjunto. A necessidade de unificação, mesmo que essa unificação seja temporária, precisa ser evidente para todas as partes interessadas e deve ser acompanhada de um senso de urgência que impulsione as pessoas a se aproximarem de outras pessoas em sua comunidade e difundam a ideia. 2. Uma visão clara do que você está trabalhando. Com o que você vai substituir o sistema atual? Esgotar os detalhes não é realmente produtivo. O que é necessário é uma visão ampla e abstrata baseada em princípios. Nas sociedades humanas, mudanças extremas e abruptas são geralmente destrutivas. Todos os esforços devem ser feitos para manter a estabilidade social e isso significa evitar qualquer tipo de fantasia utópica. O tempo para religar a humanidade não é durante uma crise do período. Historicamente, essas tentativas geralmente terminam em tragédia. 3. Um plano de ação e um claro entendimento das regras de engajamento. Vamos nos referir a esses 3 elementos coletivamente como o paradigma da revolução consciente. Você não precisa se tornar místico sobre isso, apenas significa pensar antes de agir. Vamos começar com o interesse comum. Estabelecer nosso interesse comum é fácil se você for informado e, se as pessoas ao seu redor não forem informadas, seu trabalho estará claro. Informe-as. Quer você se considere liberal ou conservador, ou nenhuma das opções acima, os banqueiros e as corporações que detêm as cordas de marionetes do Estado colocaram todos nós em um caminho que leva à completa e total destruição. Nosso interesse comum é o mundo que estamos deixando nossos filhos. A visão clara do que estamos trabalhando é muito mais difícil. Novamente, não há nada mais perigoso do que homens armados com sonhos utópicos, e não há maior sintoma de utopismo do que a ilusão de que podemos convencer o mundo inteiro a aceitar um sistema de crenças monolítico. No entanto, ao mesmo tempo, todos os grandes movimentos são movidos por uma ideia, são movidos por uma visão. Como resolvemos essa aparente contradição? Como podemos encontrar uma visão comum sem cair na fantasia ingênua de que podemos unificar todas as visões do mundo? A resposta é realmente muito simples, e isso é uma coisa boa, porque apenas ideias muito simples podem ser transmitidas de pessoa para pessoa sem quebrar. Nossa visão deve começar com o entendimento fundamental de que não há um único caminho certo para os humanos viverem neste planeta, e que é inaceitável forçar os outros a entrar em qualquer sistema sem o seu consentimento, ou usar violência ou coerção para obrigá-los a obedecer um conjunto de regras que eles nunca concordaram. Isso deve ser senso comum, mas não é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas gosta de usar bandidos do governo para impor suas boas intenções. Eles simplesmente não gostam quando chega em casa para se empoleirar e a arma está apontada em seu rosto. Quando o sistema cair, não haverá maneira de reconstituí-lo em sua forma e tamanho antigos sem violência e coerção, e mesmo isso provavelmente não funcionaria. Portanto, a única opção real e ética é aceitar que o Humpty Dumpty não será colocado de volta novamente. Quando os Estados Unidos caem, não volta. Isso pode não ser verdade para os países menores que são social e ideologicamente unificados. Quando é hora de reconstruir, não precisamos descobrir um sistema em que todos possam se encaixar. Em vez disso, precisamos descobrir uma abordagem que facilite vários sistemas lado a lado. Como seria isso? Imagine uma rede de pequenas comunidades formadas voluntariamente unidas em federações dispersas que cooperam para a defesa e o comércio mútuos, conforme necessário, com a tomada de decisões em nível local. É um conceito simples,
aplicado várias vezes ao longo da história. O exemplo mais marcante, no entanto, é a Federação Iroquois, que unificou 6 tribos, cada uma com suas próprias culturas e tradições. A Federação Iroquois existia antes da chegada de Columbus e durou até 1779, quando foram conquistados militarmente pelos Ewa. Muitos historiadores acreditam que a Federação Iroquois serviu como inspiração original para os Estados Unidos. A diferença mais marcante é que a Federação dos Iroqueses nunca teve um governo central. Ninguém no topo tinha o poder de forçar as tribos membros a fazer qualquer coisa e, no entanto, esse sistema funcionava bem. Então, claramente, isso não é uma fantasia utópica. É uma opção viável e é a única opção que pode ser decretada voluntariamente. O elemento final do paradigma da revolução consciente é o plano de ação, a estratégia e as táticas, os objetivos de curto e longo prazo e a estrutura do movimento. Primeiro, vamos começar com estratégias de nível superior e avançar para as táticas. Alguns pensam em revolução em termos de balas e bombas, mas isso é um equívoco. Revoluções são sobre puxar os pilares de poder de debaixo do Estado um por um até que ele caia. O Estado se apoia em 3 pilares principais de poder. 1. Controle da mente do grupo, ideias e crenças. 2. O controle do dinheiro, financiamento e, portanto, atividade humana. 3. O monopólio da violência e o uso de intimidação para extrair obediência por medo. Existem 3 fases de revolução. Eles são sequenciais e se correlacionam diretamente com os 3 pilares do poder. A primeira é a revolução ideológica. É aqui que solapamos os sistemas de crenças que sustentam o seu controle, e é aí que nós sistematicamente erodimos sua ilusão de legitimidade, sua aura de poder. Nós expomos esses criminosos para os canalhas que eles são e nós inspiramos descontentamento entre aqueles que o Estado depende para o seu funcionamento. Se você é novo nisso, seja bem-vindo à festa. Já está em pleno andamento e adivinhe o que estamos ganhando. Os poderes que têm perdido o controle do diálogo, e eles sabem disso. A segunda fase da revolução é a não conformidade estratégica ou mais precisamente o desafio. Isso pode assumir muitas formas e várias abordagens podem ser usadas ao mesmo tempo. O objetivo do descumprimento estratégico é interromper a cadeia de obediência pelo maior número de vezes possível, divulgar essa interrupção na maior escala possível, documentar a brutalidade policial e ou militar que se segue e distribuir essa filmagem longe e larga. O objetivo disso é prejudicar a imagem do partido no poder, porque o poder é tudo sobre imagem. É tudo fumaça e espelhos. Uma vez que essa imagem comece a se decompor, isso inspira os outros a desobedecer, o macaco a ver, o macaco a fazer isso, e quando isso se instala, o contágio se transforma em uma força da natureza, como uma onda de maré. É tudo sobre alcançar massa crítica. O que é crucial para entender aqui é que as revoluções são quase inteiramente de natureza psicológica. Neste contexto, construir confiança é o elemento mais importante. Portanto, é melhor fazer pequenas operações bem-sucedidas e construir a partir daí, do que começar com grandes eventos de altas apostas. A terceira etapa da revolução ocorre quando o povo constrói o impulso necessário para tirar o monopólio da violência das mãos do atual regime. Na melhor das hipóteses, tal transição pode ser relativamente pacífica, mas isso só é possível quando uma parcela significativa da polícia e dos militares tomar o lado do povo. A polícia e os militares são o braço de execução do Estado, sem eles os poderes que não têm poder algum. Governos hesitantes quase sempre recorrem à repressão brutal para tentar permanecer no poder, mas isso geralmente é um erro fatal. Mesmo uma recusa em seguir uma ordem moral pode desencadear uma reação em cadeia que destrói a ilusão de autoridade que tão cuidadosamente cultivam. Quando isso acontecer, o jogo acaba. Na Alemanha Oriental, em 7 de novembro de 1989, o Partido Comunista ordenou que os militares interrompessem os protestos em massa que vinham crescendo naquele ano. O comandante do exército recusou e ordenou a seus homens que se retirassem. Isso enviou uma mensagem clara de que o Partido Comunista não estava mais no controle. Essa percepção se espalhou rapidamente pela população e o comunismo caiu. Agora, como esse é um elemento crucial na equação, não é algo que deve ser deixado ao acaso. Todos os esforços precisam ser feitos agora mesmo para a polícia e para os militares, para ajudá-los a acordar para o que está acontecendo e para deixá-los saber que as pessoas vão apoiá-los se eles quebrarem a cadeia de comando.
Agora que descrevemos o quadro geral, vamos analisar dois outros elementos-chave: liderança e estrutura organizacional. Nosso sistema atual depende de uma cadeia hierárquica de comando, uma pirâmide social que permite que um pequeno grupo de indivíduos controle todos os outros. Na sociologia, isso é chamado de coletivismo vertical. Se nossa visão de longo prazo não for compatível com tal estrutura, seria tolice construir um movimento de resistência que a copie. As extremidades não justificam os meios determinarão o resultado final. Portanto, se quisermos que uma federação descentralizada e não hierárquica de comunidades autônomas substitua o sistema atual, o movimento também deve ser descentralizado e não hierárquico. Isso não significa que não haja lugar para a liderança. Pelo contrário, a liderança é essencial. A distinção precisa ser feita entre líderes e governantes. Líderes andam à frente da multidão. Os governantes se colocam acima da multidão. O que é necessário é uma vasta rede de líderes, independentemente motivados e capazes de pensar por si mesmos, trabalhando para organizar grupos tanto localmente no mundo real quanto online, unificados não pela obediência a um único líder, mas unificados por uma ideia. Agora, embora essa abordagem apresente desafios logisticamente, ela tem a vantagem de tornar virtualmente impossível destruir a organização simplesmente livrando-se de um ou dois líderes. Uma estrutura de organização distribuída é muito mais resiliente. Então, onde estão esses líderes? Bem, não espere que eles apareçam. Precisamos que você seja um desses líderes. Se você não sabe ser um líder, aprenda. Lidar com multidões é uma habilidade que você pode aperfeiçoar através da prática e estudo. Qualquer pessoa que queira aprender a psicologia básica das revoltas e como trabalhar com o público deve estudar os seguintes livros intensamente, lendo-os várias vezes, tomando notas e refletindo sobre o que eles dizem. Tickron de Psychologie of Revolution, de Gustave Le Bon e From Dictatorship Democracy, de Jenny Sharp. Esses livros estão disponíveis online para serem lidos e baixados gratuitamente. Você encontrará links para esses livros na descrição deste vídeo. Agora uma palavra de advertência: esses livros contêm políticas, opiniões e preconceitos que eu não endosso. Como todos os livros, eles devem ser lidos com uma mente crítica, questionando tudo o que é dito. No entanto, eles oferecem uma grande visão sobre como tirar o poder das mãos de um tirano. A liderança assume muitas formas e pode significar muitas coisas dependendo da situação. No entanto, o principal trabalho dos líderes é inspirar as pessoas a agir, organizar as pessoas em grupos para que possam ser mais eficazes do que indivíduos isolados e treinar outras pessoas. Faça o mesmo. O elemento final necessário para iniciar sua revolução é a tática. No reino da violência, o Estado tem a vantagem definitiva e seria tolice envolvê-los onde eles são mais fortes. Em vez disso, devemos usar táticas que os envolvam onde eles são mais fracos. Felizmente, não há escassez de táticas não violentas que se mostraram eficazes em derrubar ditaduras. O livro de Jenny Sharp, Da Ditadura à Democracia, lista 198, mas esses não são os únicos que podem ser usados. As táticas empregadas por cada grupo dependerão da missão e dos objetivos específicos do grupo. Os militares se dividem em exército, força aérea, marinha e marinha, de modo que cada um pode se especializar nas táticas do terreno onde eles lutam. Da mesma forma que um movimento não violento deve ter grupos especializados para questões específicas. Isso já está se desenvolvendo. Temos o pessoal da Panda contra Undar, que é uma organização nacional que vem trabalhando para criar resistência ao Undar nos níveis estadual e local, e vem obtendo sucesso. O mais impressionante é que o fundador, Daniel Johnson, iniciou essa organização aos 17 anos. Também há os Watchkeepers fundados por Stuart Rhodes, que tem procurado a polícia e os militares, lembrando-os de seu juramento e preparando-os psicologicamente para desobedecerem quando ordens inconstitucionais são proferidas. Os Watchkeepers tomaram uma posição definitiva contra Undar e estão ganhando força dentro das fileiras. Outros estão organizando equipes de mídia social para coletar e divulgar informações. Outros organizam ativismo de rua, como escrever mensagens em giz nas calçadas, ou pendurar cartazes, ou inserir pequenos panfletos em livros e revistas na loja. As possibilidades são infinitas. Se você inicia seu próprio grupo, participa de um grupo existente ou age como um indivíduo, dependerá de sua disposição. Ninguém pode decidir isso por você.
O mais importante é dar o primeiro passo e começar a fazer alguma coisa, qualquer coisa. Agir e quebrar a inércia da passividade. É assim que você retira o seu poder, 1 milímetro no tempo. Nós somos Anonymous. Nós somos Legião. Nós não perdoamos.